Quarta-feira, 27 de março de 2019, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos de lei apontados pela bancada feminina como prioritários para serem votados neste mês de março, marcando aí a passagem do Dia Internacional da Mulher. E também discutiu bastante um projeto de lei que muda vários pontos da lei dos partidos políticos. Vamos começar explicando para você os projetos de lei aprovados que agora seguem para o Senado e que tratam das mulheres. Um deles permite que a mulher que sofre agressão, ela na mesma vara, no mesmo juizado que trata da violência doméstica, ela dê entrada no divórcio ou no pedido de rompimento de união estável. Isso facilita aí, então, a dissolução tanto dos casamentos quanto da união estável para a mulher que foi vítima, né, de violência doméstica. Um outro projeto aprovado é o que suspende a licença maternidade e o pagamento do salário maternidade para aquelas mães que têm seus bebês internados assim que nascem. É o caso de bebês prematuros, por exemplo, ou os bebês que nascem com algum tipo de doença. Esse projeto ele permite o seguinte: se o bebê fica internado logo assim ao nascer, a mulher ela tem 15 dias aí depois para se recuperar do parto e aí ela pode pedir a suspensão da licença maternidade. Ela volta a trabalhar e aí quando o bebê receber alta, ela retoma a licença maternidade e o pagamento da licença maternidade para poder aproveitar o restante da licença junto com o filho, que são aí ou 3 meses e meio, né, se for na iniciativa privada, ou, no caso, 5 meses e meio, que se for no setor público, ou naquelas empresas que já concedem licença maternidade de 6 meses. Enfim, como eu disse, esses 2 projetos foram elencados pela bancada feminina como prioritários para serem votados durante esse mês. São projetos da bancada feminina, mas também beneficiam toda a população, toda a família, né? Agora, isso foi votado por unanimidade, não houve aí consenso entre os partidos aqui no plenário da Câmara. O que não teve consenso, de fato, que foi bastante discutido, foi uma proposta que quer mudar vários pontos da lei dos partidos políticos. Esse projeto, ele trata, por exemplo, de dar autonomia, ou seja, dar poder ao partido político para estabelecer seu cronograma eleitoral, para estabelecer o prazo de duração dos mandatos de quem coordena diretórios, tanto permanentes quanto provisórios dos partidos políticos. Trata de movimentação financeira, aí permitindo que aqueles diretórios que não têm movimentação financeira, que eles não precisem prestar contas e por isso eles também não sejam punidos pela Justiça Eleitoral e nem pela Receita, entre outros pontos. E um desses pontos foi um ponto polêmico, que é o que trata da obrigatoriedade do partido político de gastar 5% do que recebe do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres. E o trecho que deve ser colocado em votação na próxima semana, ele diz que os partidos políticos não devem ser punidos por não atingir esse mínimo de 5% de gastos do fundo partidário estimulando, né, propostas aí em ações que estimulem as mulheres, desde que eles tenham utilizado esse dinheiro para financiamento das campanhas femininas até a eleição do ano passado. Neste ponto específico, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela se colocou bastante contrária. O PSOL, inclusive, é contrário a esse texto que será colocado em votação justamente por propor isso que vocês chamam de anistia, digamos, né? Explica pra gente o seu ponto de vista, deputada. Boa noite. Para nós, tinha um projeto original e uma série de jabutis foram sendo incluídas, né? O projeto original tratava apenas da estruturação dos partidos, da possibilidade de comissões provisórias e sim de garantir a autonomia partidária. Vem o substitutivo que inclusive chegava a revogar os poucos 5% que tem do fundo partidário destinado a ações de formação para as mulheres dentro dos partidos. Não é à toa que nós, no Brasil, temos a menor participação de mulheres na política comparada com toda a América Latina, né? Tem um machismo estrutural que faz com que essa nossa participação seja menor. Quando esta luta veio para o parlamento, muito antes de eu estar aqui, estava conversando com a nossa deputada Luísa Arandina, a luta das mulheres é para que fosse 30% das verbas do fundo partidário destinado a fazer formações, empoderar mulheres e buscar, assim, a maior participação das mulheres no político. Ficou apenas 5%. Bom, o primeiro substitutivo simplesmente tirava essa obrigatoriedade, permitia usar esse recurso contratando pessoas desses partidos que não gastaram 5% de 2013 a 2018.
houve toda uma tentativa de melhorar essa questão no segundo substitutivo, mas mesmo assim ficou garantido que os partidos que não cumpriram esses pequenos 5% do fundo partidário para a promoção de políticas de formação de mulheres não terão suas contas desaprovadas. Então é uma anistia, uma forma, um salvo-conduto para aqueles partidos que não cumpriram uma obrigação tão pequena de formação de mulheres. Ainda mais se a gente analisar e como é que esses partidos, infelizmente, têm usado esse recurso ao longo da história. Tem partido que usou até para fazer curso de maquiagem, ao invés de fazer formação de fato, buscar o empoderamento dessas mulheres. Então, assim, além dos 5%, é preciso discutir, né, a ampliação dos recursos, é preciso discutir a questão da própria destinação da verba das campanhas para as mulheres, que foi de 30% nessa primeira eleição de 2018. A gente já tem várias denúncias envolvendo, sobretudo, o PSL, o partido do Bolsonaro, de candidatas laranjas, o que é muito grave para a democracia e para a participação feminina das mulheres. Por isso, o PSOL, que é o único partido com uma bancada paritária, 50% homens, 50% mulheres, de toda a Câmara dos Deputados, votou contra o substitutivo, que substituía o projeto original e, para nós, significou, sim, uma anistia. Tá bom, muito obrigada, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai pegar as explicações justamente do relator dessa proposta, que é o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo. Deputado, vamos começar por esse ponto polêmico que a deputada Fernanda Melchiona apontou aqui. Seria uma anistia aos partidos que não usaram os 5% do fundo partidário para a promoção de mulheres na política? Não. Porque é o seguinte, você tinha uma lei até 2018 que permitia que os partidos não usassem o recurso todo, mas que tivesse uma conta separada. E os partidos mantiveram esse dinheiro na conta. E depois puderam usar até na campanha eleitoral das mulheres, né? E aí o Supremo proibiu que você usasse esse recurso nessas condições. Ou seja, derrubou a lei que tinha. E aí o TSE começou a multar os partidos a partir de 2013, ou seja, em 2013 tinha lei que permitia que o partido não usasse recursos, mas deixasse na conta, mesmo que não gastasse. Então os partidos começaram a ser multados. Por exemplo, o PDT teve uma multa de 2 milhões de reais, o PSD teve uma multa de 8 milhões de reais por uma coisa que tinha uma legislação. Então o que nós estamos fazendo é corrigir isto, dizendo que até 2018 os partidos que não usaram o recurso, mas que tinha na sua conta, não poderão ser multados por isso, porque a lei permitia nessas condições. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, usando também os argumentos da deputada Fernanda Melchiona. Por que os partidos não conseguem atingir esse 5% que, olhando assim, parece muito pouco, né? 5% apenas. Se 30% das candidaturas precisam ser femininas, por que esses 5% do fundo partidário não conseguem ser utilizados pelos partidos? Olha, eu não sei nos outros, no meu consegue, entendeu? Nós estamos usando os recursos exatamente para promover a atividade feminina, né? A formação, a qualificação das mulheres, para que elas possam disputar a eleição em condições de igualdade com os homens. Então, mas alguns partidos não usaram todos os recursos. Vamos supor que um partido usou, sei lá, metade dos recursos, outra metade ficou na conta. Ele não pode ser penalizado se o recurso está lá, ele não gastou o dinheiro, né? Então o que nós estamos dizendo é exatamente isso, que os partidos que não usaram a totalidade dos recursos e que deixaram na conta do fundo partidário não podem ser penalizados. E não precisa devolver os recursos, porque esse recurso é para promover a atividade das mulheres. Tá certo. Gente, a gente lembra que quando a gente fala de fundo partidário, é muito dinheiro, viu? Esse ano, por exemplo, o fundo partidário vai distribuir mais de 900 milhões de reais a 21 partidos. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente por que a proposta acabou também sendo ampliada, né? Porque inicialmente ela tratava de mandato dos diretórios provisórios e permanentes dos partidos, que é uma briga, inclusive, antiga, né? Entre os partidos políticos e o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente viu que agora o substitutivo apresentado pelo senhor, ou seja, o novo texto apresentado para ser votado aqui no plenário, ele amplia bastante e fala até, inclusive, de movimentação financeira. O senhor chegou a falar que trata de resolver uma questão de 35 mil diretórios que foram fechados pela Justiça Eleitoral. Como que essa proposta resolveria esse problema? Olha, eu ouvi todo mundo, tanto é que a proposta foi quase unanimidade aqui na casa, né? Nem votação nominal foi necessária. É lógico que tem destaques ainda para ser votados, mas ouvi todos os partidos. Ouvi um por um dos partidos da extrema esquerda, da extrema direita, ouvi as mulheres que tinham também dúvidas
com relação ao projeto, fizemos um entendimento com as mulheres de uma redação que agradou a todas elas. Enfim, então fomos ampliando na medida das dificuldades, e você deve ter acompanhado aqui que nós tivemos que trocar o texto aqui várias vezes no final, né? Eu troquei umas 10 vezes o texto, por quê? Porque cada um apresentava as dificuldades que estavam tendo com o TSE. Os mais graves problemas que teve. Primeiro, o TSE decidiu que todos os partidos virariam diretórios a partir do mês de junho. Isso é uma interferência indevida do TSE nos partidos. A Constituição garante a autonomia dos partidos. E o TSE, então, portanto, de um dia para o outro, cismou de que todos os partidos virariam diretórios. Seria uma interferência e tiraria o poder das direções partidárias. Então, nós estamos recolocando isso. O TSE também decidiu que os partidos que não receberam recurso, os partidos municipais, teriam que prestar conta de um dinheiro que ele não recebeu, né? E aí, na medida que os partidos não prestaram conta, foram fechados, foram destituídos, foram inativados e baixados o CNPJ pela Receita Federal. Ou seja, isso aí é um absurdo. Isso significa mais ou menos, de todos os partidos no Brasil, coisa de 35 mil comissões provisórias nos 5.570 municípios do Brasil foram fechados. Ou seja, então os partidos foram me trazendo essas demandas e nós fomos ampliando o substitutivo e no fim deu tudo certo aqui. Tá certo, então, muito obrigada, deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo. Relator, muito obrigada pela entrevista, boa noite. A gente lembra que esse projeto que trata aí da lei dos partidos políticos e modifica vários pontos dessa lei, ele foi votado hoje aqui, então o texto principal foi aprovado e os destaques, ou seja, os pedidos que os partidos fizeram para modificar esse texto, ficaram para ser votados na semana que vem. São cerca de 10 deles que ficaram para ser votados na semana que vem.